Ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, ministra Simone Tebet, têm a primeira reunião hoje sobre o novo regramento fiscal para substituir o teto de gastos do governo. De volta conosco, Bruno Pinheiro, quando essa proposta deve ser encaminhada ao Congresso, Bruno? Olha, Adriana, logo após essa reunião, ainda no mês de março, essa é a expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, na verdade, diversas amarrações, ajustes ainda serão realizados e ele está contando com a ajuda de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco lá no Senado Federal, que é uma tentativa de reduzir a dívida da União, equilibrar e limitar as dívidas do governo também, só que com um novo mecanismo. Ainda que haja esse equilíbrio, essa responsabilidade fiscal, essa limitação, mas com um mecanismo que libere investimentos, assim como infraestrutura e de acordo com a arrecadação federal, ou seja, infraestrutura e também ações sociais que sejam liberados, recursos realmente em relação a isso. E isso acaba assustando, segundo alguns aliados de Fernando Haddad, o que vai acontecer, qual será o comportamento de aliados da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em insistir realmente com essa limitação, só que insistir de um tipo de ferramenta para que possa aumentar esses investimentos e que não haja uma responsabilidade. Então, é justamente uma hora de alinhar várias ideias antes de enviar ao Congresso Nacional. Essa não é a única agenda econômica do governo e nem mesmo de Fernando Haddad, que já conseguiu uma vitória, que é considerada a vitória número 1 de Fernando Haddad, essa reoneração sobre os combustíveis, o que seria então uma responsabilidade fiscal. E agora, novamente, uma tentativa de limitar os gastos, de rever esse mecanismo, enviar esse novo arcabouço fiscal ainda no mês de março. Então, esse almoço vai acontecer hoje com a ministra do Planejamento. A gente relembra que antes de indicar a ministra Simone Tebet, ela chegou a falar que justamente no Ministério do Planejamento era onde existia um certo receio de assumir, já que ela e o ministro Fernando Haddad existia uma certa divergência de ideias na linha econômica, e foi justamente ali que ela acabou aceitando esse convite. Então, é importante muito diálogo, um alinhamento de ideias realmente, e essa recomendação do governo ao ministro Fernando Haddad e aos seus auxiliares é o quê? Não se aventurar, não se arriscar no Congresso Nacional e somente enviar lá para o Congresso quando já conseguir sentir esse clima, uma segurança que já vão conseguir a maioria no número de votos. A gente vai acompanhar então esse almoço, essa reunião, e também logo mais às 9 horas da manhã, uma outra importante reunião aqui no Palácio do Planalto com os ministros também da área econômica. Adriana. Perfeito, a gente segue sim acompanhando. Até já, Bruno Pinheiro, conosco, comentando as principais notícias desta quinta-feira. Sejam bem-vindos. Fernando Capês, Diogo Schelp. Na economia em Brasília, então, o grupo de trabalho da reforma tributária começa a discutir pontos importantes, talvez polêmicos, que possam causar entraves e o atraso da aprovação da tão importante e esperada reforma. A unificação de alguns impostos e cashback aos mais pobres, cashback em inglês traduzido para o português, seria como um dinheiro de volta, devolvido. E também essa reunião entre os ministros para falar do tão importante, te pergunto por que importante, limite de gastos do governo, Diogo. Pois é, bom dia, Adriana, Daniel, Capês, bom dia a todos. São temas essenciais aí para a macroeconomia nesse governo Lula. A questão dos impostos, obviamente, uma promessa que vem sendo discutida desde o governo anterior, algo que não se conseguiu concluir, a questão do imposto único, algo que vem para simplificar justamente esse emaranhado tributário que é o Brasil. A questão de devolver, né, uma parte do dinheiro dos impostos pagos de consumo para a parcela mais pobre e também de restringir, né, as isenções é muito importante, porque quando se cria uma regra tributária e quando se começa a criar exceções,
em excesso, você perde o sentido, você acaba penalizando aqueles setores que não recebem isenção. Muitas vezes isso ocorre, inclusive, pela força política que um grupo tem em detrimento de outro. Muitas vezes chama-se a isso de política distributivista, né? Ou seja, você direciona para alguns setores alguns benefícios em termos de recursos e não para outros, e muitas vezes isso é definido pelo lobby. Na questão da regra fiscal é essencial, porque obviamente um Estado, assim como uma família, não pode gastar mais do que ganha, não pode gastar mais do que arrecada. Isso, obviamente, vai levar a endividamento, vai levar a problemas no futuro, provoca uma queda de credibilidade, insegurança em investidores. Então, para se ter uma ideia da importância da regra fiscal, a gente vê atualmente essa briga do governo com o Banco Central em relação à alta taxa de juros. Pois bem, enquanto não há uma regra fiscal nova, não se sabe, né, qual é o parâmetro que vai ser usado para o governo não gastar demais, essa previsão, a perspectiva da taxa de juros mais alta continua elevada. Então, sem uma redução, né, sem um estabelecimento desse arcabouço fiscal, fica mais difícil, é um dos fatores, mas não o único, fica mais difícil justamente conseguir ter um ambiente, um cenário propício para a queda dos juros. Capês, prazer tê-lo também conosco. Gosta dos pontos discutidos neste momento no grupo de trabalho da reforma tributária? Alguns setores se preocupam, como de serviços, por exemplo, de, justamente ao contrário da ideia da reforma, ter aumento de tributos. E o que deve ser levado em conta, principalmente, na discussão do arcabouço fiscal do país? Bom dia, Adriana, Diogo Schelp, Daniel Caniato. Bom dia aos amigos da PAN. Eu tenho muito receio de planos ou ideias ou projetos muito complexos, criações, mecanismos. Isso é uma coisa muito da criatividade brasileira. A ideia é muito simples. Nós tínhamos um teto constitucional que congelava as despesas, atualizando-as monetariamente a cada ano nos próximos 10 anos. O segredo é gastar menos do que arrecada. Se existem programas sociais importantes, é necessário cortar outras despesas, principalmente despesas criadas agora pelo Congresso Nacional. Reduzir algumas despesas do Poder Judiciário também, ajustar despesas do Poder Executivo, fazer um corte racional nos gastos de pessoal. Isso é que é importante. Não adianta começar a criar âncora fiscal. A melhor âncora fiscal é você controlar os seus gastos, é cortar aqueles gastos que são desnecessários. Agora, vai ao Congresso Nacional, fala-se numa reforma tributária extremamente complicada, porque os próprios estados têm interesses contrastantes. Estados que são mais arrecadadores temem perder receita para outros estados que são os estados mais pobres. Vai dar muita confusão. Então, o governo deveria se concentrar, na minha opinião, em vez de grandes criações, estratagemas, em gastar menos, fazendo uma reforma administrativa e estabelecendo controles de gastos de pessoal, onde está o grande gargalo aí das despesas.